Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 802. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir um pouco dos principais acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Antes de ir para o episódio, Tanguy, alguns avisos. Aviso número 1. Tivemos hoje uma aula gratuita no canal do YouTube do Petit Jornal, uma aula biográfica sobre Donald Trump, que foi conduzida pelo professor Bagdadi. Fica aqui a recomendação, muito bacana mesmo, um conteúdo de alta qualidade disponível para os nossos amigos e amigas do Petit Jornal. Aviso número 2, o Petit Jornal agora tem um canal de cortes no YouTube. O canal que nós gravamos a live vai continuar funcionando da mesma forma, vai continuar tendo as lives diariamente, vai continuar tendo aulas gratuitas, nada muda. Mas agora teremos um canal de cortes justamente para, veja você, publicar cortes. O canal de cortes é @PetitJornalCortesOficial. Tem que colocar o arroba para você achar o nosso canal de cortes do Petit Jornal. Aviso número 3, amanhã, excepcionalmente, não teremos episódio, gente. Então fica aqui o nosso registro. Tanguy e eu vamos a um evento, vamos ter que nos deslocar e, consequentemente, amanhã, excepcionalmente, não haverá episódio. A gente retorna na quinta-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Cara, eu tava pensando aqui a quantidade de coisa que ia ter que falar, porque avisar e tal. Você já fez tudo, né? Já fez o trabalho sujo inteiro. Aqui é eficiência. Muito obrigado. Aqui é eficiência. Que loucura. O link pro canal de corte vai estar na descrição desse episódio, né? Segue lá, gente. Pra gente é muito importante, realmente muito importante. O canal tá começando, a gente iniciou esse canal hoje, né? Então, ter a sua presença lá vai fazer muita diferença pra gente. Daniel Souza, deixa as boas-vindas aqui a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal do YouTube, pessoal que nos acompanha também pelo podcast. E, Daniel, eu queria começar a nossa pauta de hoje falando sobre algo que a gente já vinha anunciando ao longo dos últimos dias. Hoje nós tivemos um encontro em Riad, na Arábia Saudita, de uma delegação dos Estados Unidos e outra delegação da Rússia. Daniel Souza, como a gente vinha falando, deixaram a Ucrânia de lado, deixaram a Europa Ocidental de lado, a União Europeia de lado, deixaram todo mundo de lado e fizeram uma ponte direta entre Estados Unidos e Rússia para falar sobre os assuntos que são interessantes para os dois países. E eu estou falando isso porque eles trataram sobre a Ucrânia. Claro que trataram sobre a Ucrânia, mas não foi somente sobre a Ucrânia. Eles estabeleceram, por exemplo, Daniel, um grupo de trabalho para tratar das sanções contra a Rússia, que foi o que você trouxe outro dia, né? Que a Rússia está falando, de repente a gente tira as sanções, os Estados Unidos estão falando assim, claro, podemos falar sobre as sanções e tal, o que é um negócio que muda muito rapidamente a postura norte-americana acerca da Rússia. Quem está naturalmente olhando para isso tudo com muita preocupação são os europeus. Aliás, a gente comentou no episódio de ontem, né, no episódio 801, que nós tivemos uma cúpula que aconteceu em Paris, né, convocada pelo Emmanuel Macron, com algumas lideranças europeias, inclusive o próprio Reino Unido, exatamente para discutir como é que eles vão se posicionar diante da questão europeia. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, indicou que a União Europeia poderá ser consultada mais para frente. É aquele negócio... Poderá, é isso. Poderá. Talvez, quem sabe, eventualmente. Exatamente. Quando? Não sabemos ainda. Depois a gente fala com vocês. Espera aí que a qualquer momento a gente manda um zap e aí a gente começa a conversar. O que foi curioso, Daniel, é que o Marco Rubio, ele tá em Riad, né? Ele estava lá nessa conversa com a Rússia na Arábia Saudita, e o enviado da Casa Branca para a Ucrânia, que é o Keith Kellogg, ele ficou em Bruxelas, né? E, segundo a lógica, ele ficou ali em Bruxelas exatamente para tentar acalmar os europeus, né?
não é que vocês estão sendo excluídos, essa é uma conversa inicial, a gente está Vocês vendo só não aqui. foram convidados, mas vocês não estão sendo excluídos, tá? A gente não esqueceu de vocês, a gente sabe que vocês existem, meio que vocês atrapalham a vida da gente, então a gente sabe que vocês existem, mas a qualquer momento a gente pode vir a falar com vocês. Então, essa conversa de hoje, né, nessa primeira rodada de conversas, ela durou cerca de 4 horas e meia, né, lá em Riad, e trataram de temas como Ucrânia, claro, mas também cooperação econômica, preço da energia, e aparentemente, Daniel, as conversas elas não vão falar geograficamente apenas sobre a Ucrânia. Há indicações de que pode entrar na pauta, inclusive, o programa nuclear do Irã. Ora, Daniel, a Rússia é um país que tem uma influência grande sobre o Irã. Os Estados Unidos querem evitar que o Irã tenha uma bomba nuclear de qualquer maneira, e talvez você estabelecendo uma negociação que fale sobre a Ucrânia, mas que seja muito mais ampla, ou seja, tenha muito mais variáveis, como, por exemplo, o Irã, como, por exemplo, o que vai acontecer no Oriente Médio, em Gaza, Venezuela, questões relacionadas à cooperação econômica, à energia, fluxo de petróleo, sanções. Naturalmente, a negociação ela se torna muito mais multifacetada e permite, portanto, que você tenha muito mais alternativas do que em outros momentos. Durante essa negociação, a Rússia reafirmou que não se opõe à entrada da Ucrânia na União Europeia. Se a Ucrânia quiser entrar na União Europeia, meu amigo, vai lá e entra, não tem problema. O que não pode é a Ucrânia entrar na OTAN. Então, durante as conversas, Daniel, a Rússia, inclusive, exigiu a revogação do convite da OTAN à Ucrânia. Tá? Esse convite foi feito no ano de 2008, né? Olha como faz tempo, foi exatamente o ano em que essa expansão russa começou, é o ano no qual a Rússia faz uma operação militar na Geórgia, a Ucrânia olha para isso meio preocupada, e, portanto, a OTAN faz o convite, um convite que está de pé até hoje. A Ucrânia está doida para entrar na OTAN. A Rússia diz, olha, esse é um ponto importante aí, para a gente poder começar, tem que tirar esse convite não pode acontecer. E a Rússia, inclusive, sustentou, Daniel, que poderia dialogar diretamente com Zelensky. Conversar com o Zelensky, conversa com o Zelensky, não tem problema não. Apesar de, e essa é uma posição que a Rússia vem mantendo ao longo dos últimos tempos, o Zelensky não ser muito legítimo para discutir com a Rússia. Por quê? Porque o mandato do Zelensky como presidente acabou no ano passado. Só que não teve eleições por conta da guerra, então o mandato dele foi prorrogado por conta da lei marcial, né? Não tem como ter eleições, o mandato foi prorrogado. E há, inclusive, uma série de especulações, Daniel, se no meio dessas negociações, um dos pré-requisitos, um dos termos da negociação, seja exatamente ter eleições na Ucrânia. Né? Isso pode ser algo demandado pela Rússia. Olha, faz uma eleição aí, tira o Zelensky, e aí a gente consegue negociar em bases diferentes. Quem naturalmente está absolutamente desesperado com isso é o próprio Zelensky. Então, enquanto Estados Unidos e Rússia se encontravam ali na Arábia Saudita, né, em Riad, o Zelensky estava na Turquia, se encontrou com o presidente Erdogan, e o próprio Erdogan disse que também gostaria de iniciar negociações para encerrar o conflito. Né? A gente sabe que desde 2022, aliás, o Erdogan ele sempre tenta ser um articulador, alguém que vai conversar com todo mundo e tudo, o que nesse momento está ficando meio de lado, porque Estados Unidos e Rússia estão dialogando de forma direta. Quem foi muito importante para a negociação de hoje foi o chanceler saudita, que é o Faisal bin Farhan, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, que teve um papel importante. Naturalmente, Daniel, a gente vai ter que esperar um pouco para ver para onde que essas negociações vão, o que vai acontecer, mas existe a expectativa de que, sem muita demora, Trump e Putin se encontrem. Então, algo que se imaginava que talvez pudesse demorar um pouco, com as negociações de hoje é possível que não demore tanto assim. Vamos esperar para saber quando que os dois presidentes vão se encontrar e o que vai sair dessas negociações, se é que alguma coisa vai sair, né, Daniel? Pois é, Tanguy. Mudando de assunto, há algum tempo o Xi Jinping vinha tratando com muita dureza os principais empresários do país. Nós tivemos até o Jack Ma, né, do grupo Alibaba, que acabou, inclusive, desaparecendo num determinado período. Havia muita especulação se ele tinha sido preso, o que tinha acontecido. Mas o fato é que houve ali um determinado momento em que essa dureza do Xi Jinping em relação aos empresários chineses era mais ou menos para mostrar quem é que manda. Havia uma percepção de que os empresários estavam se sentindo muito independentes, estavam
se sentindo por cima ali da carne seca e, consequentemente, estavam querendo fazer o que queriam e estavam fugindo aos desígnios do Partido Comunista Chinês. Pois bem, nessa semana houve um evento onde o Xi Jinping convidou para uma reunião os principais empresários da China. Então estava lá o responsável pelo Alibaba, estava ali o responsável pela Xiaomi, também pela Huawei, pela DeepSeek e assim por diante. Quer dizer, os principais empresários do país foram convidados ali com muita deferência pelo Xi Jinping para uma reunião. Essa reunião teve cobertura pela mídia oficial da China e o Xi Jinping destacou que estava incentivando os empreendedores a manterem a competitividade e terem confiança no futuro. Também prometeu abolir taxas e multas indevidas para garantir justamente a competitividade dessas empresas. E o que acabou acontecendo é que a leitura foi a única leitura possível. O Xi Jinping mudou de estratégia e passou a perceber nessas empresas algo extremamente importante. Elas serão capazes de competir com as empresas dos Estados Unidos. O mundo se tornou muito mais hostil, muito mais fechado. As empresas chinesas estão sendo cerceadas em várias partes do mundo e, consequentemente, o Xi Jinping sentiu a necessidade de se aliar a essas pessoas. Eu preciso dessas empresas, eu preciso desses empreendedores, eles terão o meu apoio, porque agora a gente está falando de um ambiente diferente e eles já entenderam quem é que manda, né? Eu já passei a minha mensagem, já mostrei nos últimos anos que o Partido Comunista Chinês tem controle sobre o país, eles não vão sair ali do que o Partido Comunista determinou como elemento fundamental de desenvolvimento, mas me parece um marco super importante, Tanguy, e é sinal dos tempos. Agora nós temos o Xi Jinping voltando a se aproximar das principais empresas e dos principais empresários da China. E, aliás, quando você fala sobre esses empresários todos que estão reunidos, né, Daniel, uma parte enorme deles está ali na área de redes sociais, de inteligência artificial, e a gente sabe como é que o negócio de muitas dessas empresas é exatamente ter acesso aos seus dados. E aí, Daniel, o que pode te ajudar a bloquear, garantir a sua privacidade, é uma boa VPN, e é por isso que a gente traz aqui a NordVPN. A NordVPN permite que você acesse a internet, Daniel, a partir de 5.000 servidores distribuídos ao redor do mundo. Então, praticamente qualquer lugar do mundo vai ter um servidor da VPN, da NordVPN, e você consegue, portanto, acessar a internet como se estivesse nesse lugar. Lembrando, isso é absolutamente legalizado, não há qualquer problema com a utilização de VPNs, e com isso, portanto, você consegue não apenas garantir a sua privacidade, conseguir garantir, inclusive, a proteção dos seus equipamentos, do seu computador, do seu celular, contra, por exemplo, prevenção de rastreamento na internet, proteção offline, como você consegue também uma série de vantagens que eu acho muito legais, Daniel, que é, por exemplo, você ter acesso a sites locais, você ter acesso, sei lá, você vai viajar para algum lugar, você quer ver quais são os horários de uma determinada exposição. Às vezes aquilo está disponível apenas para pessoas que estão naquele lugar, além de reservar voos, hotéis, de forma muito mais barata, dependendo de onde você estiver, assim como ter acesso também, por exemplo, a catálogo de streaming, né, de serviços de streaming, muitas vezes de outros países que você não tem acesso aqui do Brasil. Você diz que está em outro lugar e você consegue acessar aquele catálogo de forma muito mais fácil e com enormes vantagens. O ouvinte do Petit Jornal ganha muitas vezes, né, dependendo do plano, 4 meses adicionais para além do seu plano, além de um super desconto utilizando o link que está na descrição desse episódio da NordVPN. Gente, imperdível, link no descritivo. NordVPN é um serviço que Tanguy e eu utilizamos, recomendamos demais. Você acaba tendo uma série de vantagens, uma série de oportunidades na sua navegação e proteção, né? Proteção dos seus dados, que me parece um diferencial super importante da NordVPN. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Basta clicar no link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, eu queria continuar nessa pauta aqui falando sobre o Líbano, porque no ano passado, em novembro do ano passado, a gente falou muito sobre isso aqui no Petit Jornal, nós tivemos um acordo, né, que encerrou as hostilidades mais intensas entre Israel,
e o Hezbollah. Que, naturalmente, quando a gente fala sobre um conflito entre Israel e o Hezbollah, quem está no meio é o Líbano, né? O Líbano que sofre com as consequências. Claro que o Hezbollah ficou muito, né, abalado, né, muito enfraquecido por essa ofensiva, mas o Líbano, na prática, não declarou guerra a ninguém e acabou tendo danos muito severos à estrutura e, inclusive, à população, com mais de 4 mil mortos apenas em território libanês. E o acordo que foi estabelecido em novembro do ano passado, Daniel, estabeleceu um prazo de 60 dias para a retirada total das tropas israelenses do sul do Líbano. Esse prazo, portanto, se ele foi assinado em novembro, ele deveria ter sido cumprido até janeiro, mas ele acabou sendo prorrogado, mas hoje, nessa terça-feira, 18 de fevereiro, o prazo se encerrou de forma definitiva. Ou seja, hoje, Israel deveria ter, segundo o acordo assinado em novembro do ano passado, Israel deveria ter tirado todas as suas tropas. Qual é a diferença que a gente tem? Esse acordo, Daniel, que foi mediado no ano passado pelos Estados Unidos, ele foi mediado pelo governo Biden, né? Que era um governo que tentava pressionar Israel muito mais do que o atual governo norte-americano de Donald Trump. Ou seja, Israel tem uma certa segurança de que, se não tirar as tropas, os Estados Unidos, que são um país ali que está com seu nome em jogo, porque mediou e tal, não vão fazer muito estardalhaço, não vão pressionar muito Israel. Então Israel anunciou, já tinha anunciado antes, mas hoje reiterou, que vai fazer a retirada da maioria das tropas, mas manterá a presença de tropas em pelo menos 5 pontos estratégicos. O argumento, que inclusive foi trazido hoje pelo ministro da Defesa, o Israel Katz, é que a presença dessas tropas no sul do Líbano é fundamental, é indispensável para garantir a segurança das comunidades no norte de Israel. São comunidades que estão ali perto da fronteira com o Líbano, que tiveram que sair, tiveram que ser evacuadas, né? Essas comunidades tiveram que ser evacuadas por conta dos ataques do Hezbollah, que partem do sul do Líbano em direção ao norte de Israel, e, portanto, a manutenção dessas tropas no sul do Líbano é exatamente uma forma de garantir que o Hezbollah não volte para aquela região e continue ameaçando, portanto, a segurança dessas pessoas no norte de Israel. O governo libanês, Daniel, naturalmente está dizendo, olha, o acordo foi esse, meu amigo, tem que sair, e pretende acionar o Conselho de Segurança da ONU para pressionar Israel. A UNIFIL, Daniel, que é a força de paz, né, a operação de paz da ONU para o Líbano, que tem uma presença grande ali no sul do Líbano, também alertou que a permanência israelense configura uma violação da resolução do Conselho de Segurança lá do ano de 2006, né? Tivemos um outro conflito em 2006 que estabeleceu no final ali que Israel não pode ter presença no sul do Líbano, e o exército libanês, em coordenação com a UNIFIL, está tentando se reposicionar no sul do Líbano. Agora, é um problema, né, Daniel? Como é que você vai reposicionar as forças do exército libanês se as forças israelenses continuam lá? Temos um risco muito grande aqui. Só uma última informação, Daniel, só para a gente ilustrar como é que a coisa é importante. Segundo a ONU, cerca de 100 mil dos mais de 1 milhão de deslocados pelo conflito ainda estão no exílio. Ou seja, enquanto Israel está tentando garantir que os israelenses possam voltar para o norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano também está tentando garantir que essas pessoas que vivem no sul do Líbano possam retornar. A gente está falando sobre mais de 100 mil pessoas. Daniel, o Líbano é um país muito pequeno, 100 mil pessoas é muita gente para qualquer país. Mas para o Líbano é um percentual importante da população que está tentando voltar para suas residências. Com a manutenção das tropas israelenses, naturalmente há uma insegurança muito grande sobre se essas pessoas vão poder voltar para casa ou não. Tanguy, nós tivemos a divulgação pelo Financial Times de uma pesquisa que foi feita pela Public First e que mostra que o Donald Trump e o Elon Musk estão muito alinhados a uma certa percepção do público americano em relação à ajuda humanitária do governo dos Estados Unidos. Segundo esse levantamento, quase 60% dos americanos acham que os fundos destinados a causas humanitárias pelo governo dos Estados Unidos são desperdiçados com corrupção ou taxas administrativas, ou seja, com o próprio funcionamento da máquina de ajuda humanitária. Apenas 12% dos americanos discordam dessa afirmativa. E tem mais. Mais de 20% dos americanos acreditam que os Estados Unidos gastam 20% do seu orçamento anual, do orçamento anual do governo, com a USAID, quando o número real não chega a 1%.
outros 20% dos americanos, aproximadamente, acham que o governo americano gasta entre 10% e 20% do seu orçamento com a USAID. De novo, o número não chega a 1%, né, do peso no orçamento do governo dos Estados Unidos. Enfim, a gente observa que existe uma maré dentro da população americana de que, olha, acho que essa ajuda humanitária é excessiva, essa ajuda humanitária não chega para quem precisa, essa ajuda humanitária acaba sendo utilizada para financiar corrupção ou para financiar a própria máquina burocrática da USAID. E nesse sentido, não há muita oposição nos Estados Unidos ao desmantelamento desse braço humanitário do governo americano, um braço humanitário que tem aí um papel importante em diferentes situações ao redor do mundo e que acaba sendo uma arma também do soft power dos Estados Unidos. A USAID foi utilizada ao longo do tempo pelo governo americano em função de suas agendas, mas é óbvio, aliás, nos diferentes governos americanos, isso aconteceu. Quando a USAID surgiu, inclusive lá na Guerra Fria, o objetivo era justamente tentar se aproximar de diferentes países, evitando que esses países se aproximassem da União Soviética. Agora, Tanguy, eu queria até avançar já para a pauta seguinte, que me parece uma pauta interessante. O Milei está enrascado, né? O Milei está numa situação muito complicada por conta lá do tweet que ele fez na última sexta-feira em relação à criptomoeda, a Libra. E o que acabou acontecendo foi que o Milei achou que era uma boa ideia dar uma entrevista para um canal de televisão, o Todo Notícias, entrevista essa, inclusive, que foi ao ar no dia de ontem. Até aí tudo bem. O problema é que a entrevista foi editada e trechos que ficaram fora da edição vazaram na internet. E esses trechos acabaram pegando mal, porque esses trechos mostram Santiago Caputo, assessor próximo do Milei, interrompendo a entrevista em vários momentos para oferecer ali orientações ao presidente. Num determinado momento ele diz, por exemplo, abre aspas, é bom que você indique que o tweet sobre a criptomoeda foi como cidadão, porque escreveu a partir da sua conta pessoal. Fecha aspas. O Tanguy, que argumento é esse? Como cidadão. Não, eu recomendei a criptomoeda como cidadão, não era o presidente. A conta é do presidente, meu Deus do céu. O presidente acabou fazendo justamente esse tweet. Num outro trecho que também vazou na internet, o Milei interrompe a entrevista dizendo as perguntas que eles estão fazendo foram as que foram combinadas, né? E, Tanguy, isso pegou mal pra caramba, até porque aparece ali uma voz dizendo, sim, estamos fazendo as do Ardoni, fazendo referência ao porta-voz do governo argentino, as da Karina, que é a irmã do Milei, e as do Caputo. Ou seja, ficou claro que houve ali uma tentativa de diminuir o desgaste do Milei em relação à divulgação da Libra. Lembro a vocês o seguinte, a Libra subiu em poucas horas mais de 1000% e depois virou pó, né? E algumas pessoas no meio do caminho enriqueceram muito com essa brincadeira. O Milei só tem duas alternativas. Ou ele é um fã absolutamente aloprado, que copiou o que o Donald Trump fez, mas copiou de maneira atabalhoada, né? E acabou divulgando ali uma criptomoeda com o objetivo de mostrar que a Argentina é uma nação arejada e que também está alinhada a questões relacionadas aos criptoativos, ou ele se envolveu num esquema de enriquecimento ilícito, que teve gente ali que teve essa informação e acabou enriquecendo de maneira bastante célere. O fato é que isso está sendo alvo de uma investigação na Argentina e é algo que traz aí um desgaste para a imagem do Milei. E só uma diferenciação que é importante ser feita, né, entre o que o Trump fez e o que o Milei fez. O Trump, de fato, divulgou a criptomoeda dele lá como uma meme coin, né, como a gente costuma dizer. É uma criptomoeda que está vinculada à imagem dele, né, mas que é algo que tem um grau de informalidade maior. Você vai comprar se você confia no Trump ou qualquer coisa assim. O Milei, quando ele falou sobre a Libra, ele falou sobre um investimento na Argentina, né?
Então você está investindo no futuro da Argentina, um investimento de longo prazo que está vinculado ao crescimento da Argentina. Então tem um peso diferente, né? Tá financiando a Argentina, né, Tanguy? Financiando a Argentina. Então você o Trump, ele, assim, absolutamente sem querer absolver o Trump, mas o Trump ele colocou isso como uma coisa vinculada a ele mesmo, né? O Milei, ele coloca isso como investimento no futuro da Argentina, o que tem um peso diferente, né? Então isso acaba sendo algo mais sério para o Milei também. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre a América Latina, Daniel, só uma nota rápida. O Rio de Janeiro foi anunciado como a sede para receber a cúpula dos BRICS, que vai acontecer esse ano agora entre os dias 6 e 7 de julho. Já sabia naturalmente que aconteceria no Brasil, né? Desde o dia 1º de janeiro, o Brasil é presidente temporário dos BRICS, né? Essa presidência dura um ano, mas havia uma certa dúvida sobre onde aconteceria essa cúpula, se aconteceria principalmente entre Rio de Janeiro e Salvador, né? Qual seria a cidade escolhida. Acabou prevalecendo o Rio de Janeiro, vai acontecer no Palácio Gustavo Capanema, no coração da cidade do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz, Daniel, porque é um prédio muito bonito, mas parecia meio sem uso, né? Um prédio modernista do centro do Rio de Janeiro, mas vai acontecer aqui, e isso acabou, inclusive, embasando os pedidos, né? Reforçando os pedidos do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, para que o governo federal reconheça o Rio de Janeiro como capital honorária do Brasil. Lembrando que o Rio de Janeiro já recebeu a cúpula do G20 no ano passado e, portanto, a ideia do Eduardo Paes é que o Rio de Janeiro seja reconhecido como capital honorária do Brasil e como cidade federal. Ele fez questão de deixar bastante claro que, olha, isso não traz nenhum custo para o governo federal, isso não significa que o governo federal vai ter que bancar o Rio de Janeiro, vai ter que destinar recursos, nada disso, mas é um reconhecimento da importância histórica, cultural, diplomática do Rio de Janeiro. É um trabalho que ele vem fazendo. Inclusive esses shows, né? Tem gente que reclama, meu Deus, tá gastando muito dinheiro. Traz a Madonna, traz Lady Gaga para o Rio de Janeiro. É uma forma de tentar consolidar uma certa imagem internacional do Rio de Janeiro e, com isso, de uma certa maneira, também divulgar a própria imagem do Brasil mundo afora. Então, o próximo grande evento diplomático é a Cúpula dos BRICS, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, Daniel. Um argumento que é utilizado justamente para defender esse status de cidade federal é que muita gente não sabe, mas uma porcentagem expressiva do território da cidade do Rio de Janeiro continua sendo de propriedade da União. A União também tem uma grande quantidade de imóveis e justamente esse decreto abriria espaço para uma melhor gestão, uma mais eficiente gestão desses ativos federais na cidade do Rio. O Rio que até hoje conserva um número de funcionários públicos federais muito expressivo. O Rio de Janeiro, por exemplo, é o único estado da federação que tem mais funcionários públicos federais do que estaduais, né? É uma característica justamente que remonta aí o tempo de capital, e a inspiração acaba sendo na cidade de São Petersburgo e também em Bonn, na Alemanha. Bonn foi capital da Alemanha Ocidental e acabou tendo ali justamente um status diferenciado no momento que a capital foi transferida para Berlim. E São Petersburgo, até hoje, é uma cidade federal na Rússia, também apesar da capital ter sido transferida ali para Moscou. A grande pergunta que fica é, o Petit Jornal fará cobertura desse evento, Tanguy? Fará cobertura? Temos que fazer lobby, Daniel Souza. Lobby, queremos saber, cadê, exatamente, cadê credenciais? Quem puder dar credenciais pra gente, dê credenciais pra gente, queremos. 6 e 7 de julho, vamos ver se a gente vai estar lá. Agora, Daniel Souza, eu quero saber o que vai ser servido nessa cúpula, né, Daniel Souza? Vai passar alguém dando torradinha com geleia em cima, a geleiazinha da Shakira, América Latina ali? E aí, Daniel, vai ter geleia da Shakira ou não vai? Hoje temos geleia da Shakira aqui no nosso episódio, e a geleia da Shakira é Steve Bannon. Steve Bannon, tivemos uma declaração dele publicada na edição do New York Times, na edição online eletrônica de hoje. O Steve Bannon, Tanguy, que esteve muito próximo ali ao Donald Trump no mandato anterior e que agora está com ciúmes do Elon Musk, porque agora é o Elon Musk que está próximo do Trump, não mais ele, Steve Bannon. E ele abriu a caixa de ferramentas. Ele definiu o Musk da seguinte forma, abre aspas. Musk é um imigrante ilegal parasita. Opa. Ele quer impor seus experimentos bizarros e brincar de Deus sem qualquer respeito pela história, valores ou tradições do país. Fecha aspas. Tá dado o recado. Rapaz, que loucura, hein? Olha, climão, hein, Tanguy? Climão ali no grupo político.
Você sabe que pessoas magoadas são perigosas. Perigosíssimas, sim. Rapaz, pessoas magoadas eventualmente começam a falar a verdade. Ou não, né? Dependendo aí da situação em que elas estejam inseridas. Maravilha. Dada essa treta, Daniel Souza, a gente divulga aqui mais uma vez o nosso Petit Cursos. Se você encontra o link na descrição desse episódio, petcursos.com.br, e você vai encontrar, portanto, todas as informações acerca dos cursos já oferecidos, né, todo o catálogo de cursos, e vai ter acesso, inclusive, às informações acerca do próximo curso do Petit Cursos, inteiro sobre Estados Unidos, e não é história americana, não. A gente vai falar sobre, na verdade, a atualidade dos Estados Unidos e as perspectivas. Vamos falar sobre economia americana, como é que está a economia americana, quem são os aliados americanos, ou, sei lá, quem eram os aliados americanos, sabe, sei lá, como é que vai ficar isso agora? Qual o poder militar dos Estados Unidos hoje? Continua sendo relevante? É muito relevante? É pouco relevante? É mais relevante do que antes? E vamos falar também sobre a posição dos Estados Unidos na inovação. Em tempos de DeepSeek, em tempos de grandes empresas chinesas, os Estados Unidos continuam sendo tão poderosos quanto eram antes. Tudo isso vai estar no próximo curso do Petit Cursos, petcursos.com.br. Acessa lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem qualquer tipo de produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui o nosso genuíno agradecimento. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se tornar. No descritivo desse episódio temos várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea, de apoiar o Petit Jornal, chave Pix. No descritivo tem um link para o Apoia-se ou para o Patreon, para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, só lembrando, amanhã, quarta-feira, 19 de fevereiro, não teremos episódio, mas a gente volta na quinta-feira. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.